Abra sua Bíblia aí agora, por favor. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha aqui para mim, por favor. Vamos entender o que estava acontecendo. Os inimigos, os sírios, tinham cercado Samaria, e por causa disso a fome estava reinando em Samaria. Miséria mesmo, miséria. A situação era a pior possível. Sabe quando a pessoa está cercada de todos os lados? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Era assim. A situação era feia, a situação era horrível, mas a situação feia não intimidou o homem de Deus de profetizar. E ele disse: amanhã, a estas horas, a situação vai mudar. Quando você é uma pessoa de fé, os momentos feios da vida não intimidam você. Você profetiza nos momentos feios, você profetiza no meio do caos. Eliseu profetizou no meio do caos, Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. E é uma coisa que nós temos que aprender: ao invés de reclamar, profetizar, determinar, abrir a boca para se abençoar, não ficar olhando para as dificuldades. E ele profetizou, e o homem que o rei se apoiava, esse comandante, ele era incrédulo. Cuidado com as pessoas incrédulas, não fica ouvindo palavras de derrotas. O incrédulo é assim, vê tudo como aos olhos, só espera o pior, não crê. E ele falou assim: ainda que haja janela dos céus, pode acontecer isso? Ele disse: vai acontecer, você vai ver, mas você não vai comer. Porque para você tomar posse do que Deus tem para você, você tem que crer. Jesus disse: quem crê que vê a glória dele. Você tem que crer, isso está ao seu alcance. Cuidado com essas palavras de morte, de dúvidas. É difícil quando você trabalha com pessoas assim. Pior é quando mora com pessoas assim, que sempre está trazendo a dúvida para você. Mas isso não intimidou Eliseu. Agora, vamos ao versículo 3, vamos entender. Olha aqui, 4 homens que entraram na história. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E se levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Olha para mim agora, preste atenção. Nesse cenário horrível, aparecem 4 homens, que a Bíblia não diz o nome, não eram príncipes, não eram soldados, eram 4 leprosos. O leproso, todo mundo queria distância, todo mundo queria se afastar. Vê se você aprende uma coisa: quando a pessoa está com um problema financeiro, geralmente todo mundo quer se afastar. As pessoas que querem se afastar de você, deixa se afastar, porque você vai vencer sem a ajuda delas. As pessoas que estão se afastando de você, te evitando, te bloqueando, as pessoas que estão te ignorando e Deus está permitindo, deixa, porque você vai vencer sem a ajuda delas. Você não vai precisar delas.
Deus não vai deixar você precisar delas. Querem se afastar? Deixe. Daqui a pouco elas vão te valorizar. Daqui a pouco elas vão te buscar. Não fique chorando pelas pessoas que ficam se distanciando de você. Dos leprosos eram assim, todo mundo queria distância. A Bíblia não fala o nome deles, mas Deus pega essas pessoas que todo mundo se afasta e honra. Deus pega essas pessoas que todo mundo quer distância e levanta quando essa pessoa crê. Sabe, as pessoas que ninguém quer, Deus quer. Aqueles 4 leprosos pensaram, estavam leprosos, mas estavam pensando: se ficarmos aqui parados vamos morrer, se entrarmos na cidade vamos morrer, porque lá não tem comida, então vamos até os sírios, eles estão cercando tudo, se deixar viver, viveremos, se não deixar, vamos morrer, mas vamos fazer alguma coisa. Doentes, mas não estavam desanimados. Doentes, mas procurando alguma coisa para fazer, para mudar a situação. Quando você é uma pessoa de fé, você pode estar doente, você pode estar endividado, você pode estar vendo todo mundo se afastar, você pode estar na pior situação. Você não desanima, você não se entrega. Você está procurando alguma coisa para mudar a sua situação. Vou fazer alguma coisa, vou agir. Sabe quem era para agir? Era o rei, mas estava com medo. Sabe quem era para tomar frente? Os soldados, mas estavam com medo. E Deus usou 4 leprosos que tiveram coragem, disposição, atitude, tomaram uma decisão. Será que não é isso que está faltando para você? Você tomar decisão? Será que não é isso que está faltando para você? Coragem para fazer algo que você está com medo de fazer? Será que não é isso que está faltando para Deus honrar você? Pare de ficar esperando pelas pessoas que te prometeram e falharam. Esquece elas. Esquece. Se as pessoas te prometeram e não cumpriram o que prometeram para você, não conte mais com elas. Se vier, amém, mas não conte mais com ela, conte com Deus. Se não veio delas, Deus vai fazer vir de outras pessoas. Você não depende de A, de B ou de C, você depende de Deus. Então deve ter alguém agora precisando ouvir isso, que está na expectativa muito grande, uma pessoa está te enrolando, te enganando. Esquece essa pessoa, não espera mais nada dela, espere de Deus, porque Deus não vai falhar com você. Amém? Os 4 leprosos falaram: vamos agir, e foram até onde estavam os sírios. Quando chegou lá não tinha ninguém. O que aconteceu? Vamos ler, versículo 6. Não durma não, tem umas 3 dormindo aí, estou de olho, tá? Deu 2 piscadinhas aí que eu vi, tá? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, falando: durma não. Trabalhou o dia todo, foi guerra, né? Mas não durma não, hein? Falta 50 versículos só. Diz assim, estou brincando. Diz assim, versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios. O que é que Deus fez ouvir? Ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem o quê? Sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. O que é que eles fizeram? Tiraram a barriga da miséria, estavam com fome. Comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Olha para mim, por favor, agora. Você entendeu o que Deus fez? Deus não usou um anjo, Deus não mandou um exército mais forte. Deus só fez os inimigos escutarem um barulho, e eles tremeram e fugiram. Aquilo que para nós é tão difícil, preste bem atenção, Deus não enviou anjos, não enviou exércitos, só enviou um barulho. Os inimigos fugiram.
Aquilo que para nós é tão difícil, para Deus é tão fácil. Basta um barulho. Deus não tem dificuldade para mudar a nossa situação. Deus não tem dificuldade para abençoar a nossa vida. Os inimigos eram fortes, os inimigos eram muitos, não importa. Não importa se os concorrentes são muitos, se as dívidas são grandes, não importa. Deus abençoando resolve. Deus abençoando dá certo. Deus colocando a mão, a coisa acontece. Por favor, entenda. Se você tiver fé para profetizar, se você tiver fé na promessa de Deus, na palavra de Deus, se você tiver fé nesse momento feio, Deus vai agir da maneira mais improvável, mais simples, como ninguém imagina, para honrar você. Quem está entendendo? Deus tem esse poder. Deus é grande. Um barulho. E os inimigos falaram, eles pegaram os reis dos heteus, os reis dos egípcios, vamos embora, e largou tudo. Aí os leprosos estavam com fome. Primeira tenda, caíram dentro, pegaram as roupas e o ouro, esconderam. Foi em outra tenda, pegou o ouro, as roupas esconderam. Só que aí nasceu um pensamento. Vá no versículo 9, para terminar. Diz assim, versículo 9: então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de quê? Boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa de quem? Do rei. Olha para mim, por favor. Olha o que ele disse. Olha o que eles disseram. Eles eram leprosos, mas eram de fé. Porque um ajudava o outro. Não vamos ficar parados, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. De repente, quando eles começaram a se dar bem, comerem bem, quando eles pegaram os despojos daquele exército, eles pensaram, peraí, não estamos fazendo certo. Nós comemos e o povo está tudo com fome. Nós temos ouro, roupa, mas eles não têm nada. Aprenda a abençoar outras pessoas. Quando você orar agora, ore para Deus dar condições de você abençoar outras pessoas. Não pense só em você, não seja egoísta não. Seja esse tipo de pessoa que quem passa no seu caminho, quem negocia com você ganha também. Às vezes você até abre mão de ganhar mais para a pessoa também ganhar. Mas tem gente que quem cruza o caminho dela só perde. Quem se relaciona com ela toma prejuízos. Quem faz negócio com ela toma prejuízo. Por quê? Porque ela só pensa em tirar. Esse não é o Espírito de Deus. Eles pensaram o seguinte, nós estamos andando bem, nós estamos comendo bem agora, mas eles estão com fome lá, vamos ajudar eles. É dia de boas novas. E o que Deus faz na nossa vida, Ele faz para nós abençoarmos outras pessoas. Tenha prazer de abençoar seus funcionários quando você tiver condições. Tenha prazer de abençoar sua família quando você tiver condições. Tenha prazer de abençoar os outros. Tem gente que a maior alegria dela abençoar os outros. Tem empresários aqui que quando contratam um funcionário, eles agradecem a Deus, obrigado por poder ajudar mais uma família. Tem gente que tem o maior prazer, a maior alegria de poder abençoar os outros. Mas tem gente que quando tem oportunidade, ferra com os outros. Mas não tem problema não, quem planta colhe. Pode tirar dos outros, pode querer ter vantagens. Daqui a pouco, tudo de errado que você faz volta para você mesmo. Eliseu fez uma profecia. Vá no versículo 16 agora para a gente terminar. 7,16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do Senhor, a porta, o Senhor em cuja mão se encostava, esse capitão. E o povo fez o quê? E o povo o atropelou na porta. O que é que aconteceu com ele? E morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera ele. Olha para mim, por favor. Incredulidade mata seus sonhos, mata o que Deus tem para você. A incredulidade mata. Ele foi incrédulo,
Ele ouviu e duvidou, porque ele estava olhando para a situação. Não duvide, não pense assim como a outra pensava aqui e falou há pouco no testemunho. Ele pensa que é fácil. Eu sei que tem gente que está dura esse ano para ela. Eu sei que tem gente que está osso esse ano para ela. Eu sei que tem gente que está uma guerra esse ano para ela. Mas eu não estou dizendo que é fácil não, mas estou dizendo que é possível. Você quer ou não fazer diferença esse ano? Você quer ou não abençoar a vida de outras pessoas? Você quer ou não ter condições de dar o melhor para os seus filhos, para a sua família? Você quer ou não vencer? Então seja forte. Então tome atitude. Então parta para cima. Então pergunte a Deus o que você precisa fazer e faça. Porque quando você for partir para cima, Deus vai na sua frente e vai te dar vitória. Você que tem horas que se sente leproso, tem horas que você se sente assim, ó, todo mundo pulando fora, todo mundo, ninguém acreditava naqueles leprosos. De repente ninguém está acreditando em você. De repente você está cercado de tudo que é lado. Eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu tenho certeza: se você crer, Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Não importa quem está fazendo coisa contra você, quem está pensando mal contra você, quem está tramando contra você, porque tudo que os inimigos tramavam, Deus mostrava para Eliseu, e ele dava livramento para Israel. Podem tramar o que for, pode armar o que for contra você, você tem um Deus que te livra. Você tem um Deus poderoso, maior do que qualquer maldade, maior do que qualquer armação contra você, conspiração contra você. Diga em nome de Jesus: todo mal da minha vida agora vai para longe, vai para o inferno, em nome do Senhor Jesus. Tira as mãos e diga: eu não sei qual é o barulho que Deus vai fazer, mas daqui a pouco seu testemunho vai fazer barulho também. Fique em pé, diga: meu testemunho vai fazer barulho. Fala: Deus vai honrar